Saudações em Cristo, querida igreja, amados irmãos, bom estarmos aqui juntos no dia do Senhor para buscarmos a sua presença, para de fato trazermos o nosso coração quedado aos pés do nosso Deus, suplicando que Ele venha nos abençoar, nos santificar, tocar e transformar as nossas vidas, amém? Essa deve ser a nossa motivação. Vamos orar? Vamos consagrar este ajuntamento para a honra e glória do nosso Deus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, oremos. Pai Santo, graças te damos por este dia que é teu, dia em que o Senhor, ó Deus, tem uma palavra especial ao nosso coração. Uma palavra que venha, ó Deus, fortalecer a nossa fé, que venha nos purificar, que venha nos lavar, ó Deus, de toda a mancha do pecado. Uma palavra que venha nos incomodar, ó Deus, com relação à nossa pouca fé, à nossa frieza, os nossos próprios pecados, imperfeições, e por isso consagramos este culto para a honra exclusiva do teu santo nome. Que o Senhor venha glorificar o teu nome no nosso meio, e que o Senhor toque nos nossos lábios e no nosso coração, para que a nossa adoração chegue a Ti, ó Deus, de uma maneira santificada pela intercessão do Teu Santo Espírito, para que o Senhor tenha, ó Deus, prazer no nosso culto. Por isso, ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito, trazendo discernimento espiritual às nossas mentes e corações. Nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia. Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, comigo aqui no Salmo 29. Abramos as Escrituras Sagradas no Salmo 29. E façamos a leitura deste texto de forma alternada. Salmo 29, leitura alternada, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos ler juntos o último versículo? O último versículo, versículo 11, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Fiquemos em pé, vamos louvar ao Senhor entoando o hino 260. Louvemos ao nosso Deus na singeleza das nossas vozes, do nosso coração, ao mesmo tempo em total sinceridade e em espírito de adoração. Hino 260.
matar, e o meu amor ganhar. Amor que por amor seguias a mim, que sem amor tu veias, ó, quando amor por mim sentias, eterno teu Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu quem tu te abençoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti, amor sublime que perduras, e em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém, queridos irmãos. A terceira estrofe diz assim: amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Que poesia de louvor maravilhosa, que vem de fato alegrar e inundar os nossos corações nesta manhã. Podeis assentar? Abramos mais uma vez a palavra de Deus. Palavra do Senhor agora para nós, Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, meus amados irmãos. Do versículo 14 ao versículo 24. Vamos fazer mais uma vez a leitura responsiva do texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Versículo 17 diz assim, meus amados: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Meus irmãos, não tem como fazer a vontade de Deus sem o conhecimento
da sã doutrina. Que Deus nos abençoe, que Deus venha aclarar as nossas mentes neste sentido. Quero convidá-los mais uma vez a curvarem as vossas frontes para que, com o coração quebrantado, busquemos o Senhor, confessando assim a nossa fragilidade, as nossas mazelas. Nos apresentamos diante do Senhor neste momento com o coração sincero, coração quebrantado, pedindo que Ele venha renovar a nossa fé, a nossa comunhão, trazer-nos ao seu primeiro amor. Nesse sentido, eu peço ao nosso irmão presbítero Raja que nos conduza numa oração de quebrantamento, expondo, colocando a igreja aos pés do Senhor Jesus. Por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua presença. Nós te agradecemos porque estamos podendo novamente estar reunidos, não de forma total, mas da forma como nós estamos conseguindo. É uma bênção que vem de ti. Nós te agradecemos pela nossa igreja, por cada oficial, pelo pastor, pelos membros, por cada um que está aqui. Nós entregamos agora a nossa igreja em tuas mãos, que o Senhor possa estar conhecendo, como tu conheces, o coração de cada um de nós, e nós possamos estar entregando aos teus pés as nossas fraquezas, os nossos pecados, confessando os nossos pecados, para que estejamos prestando um culto que te agrade. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco em cada momento, em cada parte desse culto, abençoando a palavra a ser ministrada, abençoando o coração de cada um para que acolha a palavra, os louvores e posteriormente a eleição de diáconos. Que o Senhor esteja usando a tua igreja para fazer a tua vontade, apesar das nossas fraquezas. Perdoa os nossos pecados, que cada um esteja confessando diante de ti e não se esqueça de se humilhar diante de ti. É o que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido os nossos irmãos que nos assistam aqui na condução dos cânticos espirituais. Mais uma vez também, de igual modo, convido a igreja que fique em pé, para que juntos possamos adorar ao Senhor com as nossas vozes, então, entoando de todo o coração aquilo que de fato está no nosso viver, na nossa alma, o nosso amor, a nossa gratidão ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo é, Deus supremo é, soberano em glória,
céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és Deus gracioso, porque Tu és Deus bondoso, ó Deus, porque sustenta a Tua igreja e até o dia que o Senhor volte, ó Deus, a Tua misericórdia está derramada sobre a face dessa terra, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão que o Senhor nos concede, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de adentrarmos no Teu trono, ó Deus, e desfrutarmos da Tua santidade, da Tua beleza e da Tua glória, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque compartilha a Tua imagem conosco, porque a cada dia, ó Deus, nos sopra o coração o caminho que devemos trilhar, a vontade, ó Deus, o desejo de Te rendermos glórias, nos coloca, ó Deus, a contrição no coração, o choro, ó Deus, pelos nossos erros, ó Deus, porque o Teu Espírito, ó Senhor, coloca no nosso coração o desejo, ó Deus, de nos aproximarmos de Ti. Te louvamos, ó Deus, porque não há Deus como o Senhor, que nos aproxima, ó Deus, desse trono de glória, que nos recebe, ó Deus, nessa santidade, embora, ó Senhor, toda a nossa imperfeição, todo o nosso pecado, porque não há Deus, ó Senhor, que nos faça justos na Tua presença. Ó Senhor, Tu és a nossa justiça. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor leva a Tua igreja imaculada pura até Tua glória. Te louvamos, ó Deus, pelos caminhos de eternidade, pela casa que nos está reservada, pelo convívio eterno, ó Deus, com a Tua presença, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Te louvamos, ó Senhor, porque não há Deus além de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Quem trouxe seus dízimos e ofertas pode louvar ao nosso Deus em gratidão, entregando-os neste momento. Pela causa de Cristo Rei, as nossas vidas nós ofertamos, até louvores, a terra ressoar para o Filho. Pela causa de Cristo vamos plantar com fé, colher com gozo, que muitos vejam e muitos possam crer no Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Pois o Rei foi pendurado e no madeiro crucificado, nossos pecados foi posto e imputado ao Filho. Pois o Rei venceu a morte, livrou o pobre e o oprimido, trazendo a paz, a vida e liberdade no Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Que ecoe em minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, pegar no ser, tomar a cruz e seguir o Filho. Que ecoe em minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, pegar no ser, tomar a cruz e seguir o Filho.
salvação pelo Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Amém. Que assim seja o nosso viver, que assim seja na nossa mente, no nosso coração, que essas verdades que acabamos de cantar possam impulsionar, nutrir a nossa alma, o nosso viver em Cristo Jesus. Podeis assentar, amados, vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor, desta feita, no texto da reflexão desta manhã. Quase que eu falei reflexão desta noite, a força do hábito ainda, não é mesmo? Colossenses é o texto da nossa exposição. Colossenses capítulo 1. Abramos a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, queridos irmãos, do versículo 9 ao versículo 12. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Antes de mais nada, de antemão aqui já peço desculpas à igreja, não que minha voz seja muito melhor do que ela está neste momento, né? Nada disso, muito pelo contrário. Se existe alguém que não tem voz boa, é voz bonita, como alguns irmãos, este sou eu, com certeza, né? Mas é que eu estou um pouco aqui atacado da sinusite, então a gente fica com essa voz meia fanha, essa voz, como a gente diz aí, uma voz de pato, né? Espero que não seja aí um patinho feio. Não é não, Nita? Tá rindo por quê, Nita? Então tá bom. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Todos abriram? A igreja está preparada para a leitura? Sim. Leitura da qual nós iremos, ou na qual nós iremos refletir. Diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Até aqui. Meus irmãos, à luz desse texto, eu gostaria de refletir com os queridos aqui da igreja sobre a vontade de Deus para os crentes. Sentiu só? A vontade de Deus para os crentes. Quantas e quantas vezes nós nos ocupamos com esta pergunta: qual a vontade de Deus para a minha vida? E falamos isso em oração: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Devo casar, não devo casar? Devo esperar, não devo esperar? Devo mudar, não devo mudar? Que igreja escolher? Qual a vontade do Senhor? Eu creio que esse texto irá nos emoldurar a refletirmos mais seriamente, a aquietarmos o nosso coração, enquanto ao longo da nossa vida nós continuaremos a buscar muitas respostas de Deus para as nossas vidas. Se não vejamos, a igreja de Colossenses, ela não foi plantada, isso é muito curioso, ela não foi plantada por nenhum apóstolo, mas foi plantada por um homem de Deus, um ministro do Evangelho de Jesus Cristo chamado Epáfras. Seu ministério, ele teve origem após um provável, digamos assim, um provável contato com o apóstolo Paulo lá na cidade de Éfeso. Epáfras era um colossense nato, que então se tornou ministro de Cristo na sua própria
região, na sua própria cidade. Esta carta, a carta aos Colossenses, provavelmente é fruto da visita que Epáfras fez a Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, isso lá por volta do ano 60. Então Paulo, em resposta a essa visita, escreve esta carta também por volta do ano 60. E atentem, nesta carta, Paulo escreve para preservar a igreja do sincretismo religioso, o sincretismo entre misticismo grego e judaísmo. Então Paulo vai falar acerca do ritualismo, aquele esforço, aquela tentação de homens que estavam ali circunscritos na igreja, trazendo julgamentos de comida, de bebidas, isso pode, isso não pode, calendários, sábados, e tudo isso além do próprio Senhor Jesus. Paulo também vai cercar a igreja, blindar a igreja com relação à ameaça do ascetismo, ou seja, aquela superstição religiosa, aquele rigor ascético de ordenanças de homens, e tudo isso, vejam, além de Cristo. Paulo também vai proteger a igreja daquela busca de muitos em adorar a anjos. Havia a ideia de cultuar anjos além de Cristo. O problema, digamos assim, de Colossenses, em certa medida, era Cristo mais alguma coisa. E Paulo, quando está aqui por volta do capítulo, ou no capítulo 1, por volta do versículo 9, ele diz assim, como que numa transição, ele abre o versículo 9 dizendo, por esta razão. Que razão seria essa? Em face a todas essas ameaças, e mesmo assim aquele povo abraçando o evangelho de Cristo Jesus, quando Paulo diz, por esta razão, Paulo estava ali louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque os colossenses deixaram os ídolos e se tornaram santos. Os irmãos de Colossos entenderam que o cristianismo é relacional, é relação com Deus e relação com o próximo, relação com as pessoas. Eles também entenderam e deixaram a desesperança para abraçarem a esperança e a segurança em Cristo Jesus. Os colossenses também deixaram a ignorância espiritual e passaram a crescer na verdade. Eles também deixaram uma vida em si mesmada, uma vida voltada para eles mesmos, para frutificar aos pés de Jesus. Então, é por isso que Paulo abre o versículo 9 dizendo, por esta razão, e essas são as particularidades da razão do louvor de Paulo. O fato, queridos irmãos, é que Paulo estava preso, como já lhes disse, preso em Roma, mas isso não o impedia de orar pela igreja, de orar e interceder pelos seus irmãos. E reparem, irmãos que ele nem conhecia, porque ele não havia plantado essa igreja. Mas para nós, o que esse texto, o que esta mensagem e o que até esse próprio contexto traz de ensinamento, de edificação aos nossos corações? Observem, meus amados irmãos, que nesta oração de Paulo pela igreja de Colossos, é possível observar, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que a vontade de Deus para a vida da igreja. Se vocês estão entendendo aqui a linha de raciocínio, é que nós vamos elencar aqui 4 princípios extraídos desta súplica, desta oração de Paulo pela igreja, e tendo como pressuposto que Paulo fora inspirado pelo Espírito Santo, entendendo que Paulo estava ali totalmente inspirado, e então com a inerrância bíblica, nós entendemos que o apóstolo Paulo, na medida que intercede pela igreja, em sua própria oração, podemos extrair a vontade de Deus para a vida da própria igreja. E nesse sentido, o primeiro ponto, a primeira lição que nós podemos extrair deste texto é que a vontade de Deus para os crentes é que os crentes, em primeiro lugar, conheçam a sua palavra. É vontade de Deus para a tua vida, minha irmã, meu irmão, que você conheça, mas conheça profundamente a palavra de Deus. Existe aquilo que nós chamamos na teologia de vontade secreta, vontade dos decretos de Deus e a vontade
revelada. A vontade dos decretos está, em grande medida, oculta no próprio Deus. Refere-se às coisas que Deus determina ou até mesmo às coisas que Deus permite acontecer. No entanto, por outro lado, a vontade revelada é a vontade dos preceitos de Deus, preceitos revelados no Evangelho, preceitos revelados na lei. E Jesus disse, lemos isso no texto da nossa liturgia, lá em João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Irmãos, nós vivemos em dias em que as pessoas não querem conhecer a Bíblia. Os estudos bíblicos, as escolas dominicais se esvaziaram, se evadiram das igrejas, porque as pessoas não têm mais sede pelo conhecimento da palavra de Deus. O negócio é apenas sentir, o negócio é apenas cantar, o negócio é apenas nos emocionar, mas o próprio Senhor Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, se alguém quiser conhecer a vontade do Senhor, conheça a doutrina. É sobre esta vontade que Paulo então está falando aqui neste texto. Ele diz que transbordeis, no versículo 9, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Queridos irmãos, reparem nisso, isto é sensível. Conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, é conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Eu vou repetir isso. Conhecer a Bíblia é conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Paulo, observe que ele pede por conhecimento e por poder da parte de Deus. Pede por conhecimento, ou seja, para crescer na verdade de Deus. E pede por poder do Espírito, para quê? Para colocar esta verdade na sua vida, na vida da igreja. Paulo não está falando, queridos irmãos, do conhecimento gnóstico dos colossenses. A igreja estava ali ameaçada pelos ensinamentos gnósticos, pelos poderes astrais, pelo ocultismo. Paulo não está falando disso, mas Paulo está falando do conhecimento da revelação bíblica em Cristo Jesus. Conhecer a vontade de Deus exigirá de nós submissão à sua vontade. Irmãos, eu não quero desapontá-los, mas quando eu disse conhecer a Bíblia, conhecer a palavra é conhecer a vontade de Deus, eu já estou sinalizando algo sensível também à nossa vida cristã. A Bíblia não é um conjunto de diretrizes que Deus vai responder, vire à esquerda, vire à direita, ande 2 passos para frente, ande 2 passos para trás, faça a opção pela escolha A ou pela escolha B, pela alternativa C. Não é assim. É fato que Deus dirige as nossas vidas, é fato que Deus dirige as nossas escolhas, mas Deus não é amuleto, e nós não estamos aqui neste mundo para sermos de alguma maneira tutelados por Deus a ponto de qualquer passo temos que obter do Senhor uma revelação especial. Não. Deus vai dirigindo a partir da sabedoria da sua palavra na nossa vida e a partir então da nossa responsabilidade, ao conhecer as Escrituras, ao buscar a sabedoria do alto, pela graça e pela condução do Espírito Santo, Deus vai conduzindo a nossa vida. E Deus, nesse sentido, fala ao coração do homem, eu creio nisso, mas fala particularmente ao indivíduo. Muitas vezes experiências que nós temos para nós, mas que não servem, por exemplo, a tua experiência, de repente não serve para a minha vida, porque são experiências muito íntimas, muito especiais, obtidas através da comunhão com Deus, mas experiências essas que são corroboradas pelas Escrituras Sagradas e pela sua comunhão diária e pela busca da sabedoria no altar do nosso Deus. É assim que Deus conduz. Mas eu volto a dizer que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra é conhecer a vontade de Deus para nós. Queridos irmãos, conhecer a vontade de Deus exigirá então de nós submissão. Há pessoas que acham que pensar
Pensar não é uma atitude espiritual. Pensar, esse negócio de ler bons livros teológicos, esse negócio de estudar revistinha aí, de escola dominical cansa. Não, pensar não é uma atitude espiritual. É só sentir. Mas há também aqueles que querem apenas pensar, não é mesmo? E não querem agir. Reparem que Paulo diz aqui, pleno conhecimento significa ser controlado por. Essa expressão pleno conhecimento significa ser controlado pelo conhecimento de Deus. Meus irmãos, a verdade de Deus não deve apenas controlar a mente, mas deve controlar também a nossa existência e as nossas ações. Portanto, não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso se curvar a ela, é preciso se capitular a ela, viver por meio dela. E conhecer a vontade de Deus exigirá não apenas submissão a esta vontade, mas exigirá que você a defenda dos falsos ensinos, ou seja, das heresias. Isso eu tiro aqui do contexto da igreja de Colossos. Paulo estava combatendo o gnosticismo, ainda incipiente ali no século I, o gnosticismo nascente naquele século. E algumas características rápidas aqui para nós com relação ao gnosticismo. O gnosticismo que estava adentrando ou tensionando a adentrar a igreja, reduzia o cristianismo a uma filosofia secular para poder se amoldar aos ensinos relacionados ao paganismo. O gnosticismo insistia no sincretismo, na junção, adaptação da filosofia grega com o próprio cristianismo. O gnosticismo promovia o esvaziamento de palavras, apesar de usar as mesmas palavras do cristianismo. Para o gnosticismo não havia uma revelação verbal, proposital, das verdades espirituais como nós cremos. Não, o gnosticismo privilegiava uma elite intelectual e a descoberta, a partir do esforço humano, a descoberta do divino, ou daquilo que representasse o divino. Com relação ao cristianismo, meus irmãos, o cristianismo é para todo tipo de pessoas e não para uma elite. E o cristianismo trata-se da revelação proposicional de Deus, verbal, para o seu povo. O cristianismo diz que Deus é Deus que se revela ao homem. Como bem disse Calvino, só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou. Então, a primeira vontade de Deus para a tua vida é que você conheça a sã doutrina. Conheça a verdade de Deus. Se capitule a ela e passe a defendê-la. E só é possível defender a verdade se você a conhece e se você dá bom testemunho da verdade. Segundo princípio, ou segunda lição, acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para os crentes é que os crentes discernam a sua palavra. E aqui há uma pequenina, mas importante diferença entre conhecimento e discernimento. Se nós vejamos o pleno conhecimento da vontade de Deus, passa por um processo, esse pleno, ser controlado pelo conhecimento de Deus é um processo na nossa carreira cristã. Primeiro, nós temos o conhecer a palavra, depois o discernir a palavra. Em terceiro, aplicar a palavra nas situações. Irmãos, assim como discernimento é diferente de conhecimento, sabedoria também é diferente de conhecimento. Versículo 9 diz que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, vírgula, em toda sabedoria. Irmãos, conhecimento sem sabedoria, reparem nisso. Conhecimento sem sabedoria não gera discernimento. Sem discernimento não há transformação. Repito, conhecimento sem sabedoria não gera discernimento. Tem gente que conhece muito, inclusive a Bíblia, mas é tola. No sentido bíblico. Sentido bíblico que muitas vezes a Bíblia chama o nécio, o tolo. Conhece, mas é tolo. Tem gente que conhece pouco por outro lado, mas discerne muito, porque tem sabedoria de Deus na sua vida, portanto essa pessoa é sábia. Sabedoria é aplicar a verdade na vida, a fim de alcançar o melhor.
para todos. Sabedoria é aplicar a palavra de Deus a fim de colher os melhores frutos em cada escolha, em cada opção, em cada decisão. Portanto, não basta conhecer a Bíblia, é preciso discerni-la para poder aplicá-la em cada escolha, palavra, decisão, ato e por aí vai. O discernimento da palavra de Deus produz entendimento espiritual. Repito, o discernimento da palavra de Deus produz entendimento, clareza espiritual. Versículo 9 diz assim: que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, entendimento espiritual vai além de informação sobre Deus. Irmãos, não basta ter informação sobre Deus. O diabo tem muita informação sobre Deus. Imagino que até mais do que nós. A vida cristã, por outro lado, não é uma regrinha, não é um conjunto de sim e um conjunto de não. O próprio apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, o entendimento espiritual torna o crente sensível à vontade de Deus para a sua vida. Então nós precisamos conhecer a palavra, mas precisamos buscar sabedoria e buscar aplicar a palavra. Isso gerará em nós discernimento. E o discernimento produz entendimento espiritual. E qual é o fruto disso? Qual é o produto disso? O entendimento espiritual te torna sensível. Te torna sensível à palavra do Senhor. Quantas coisas temos falado aqui, hein? Que carecia abrirmos uma roda e refletirmos em cada expressão dessa, para que possamos de fato mergulhar, saborear nesses ensinamentos da palavra de Deus. Mas vamos à terceira lição de 4, a terceira lição penúltima, da vontade de Deus para a sua vida, a vontade do Senhor para a vida dos crentes. A primeira lição é que você conheça a palavra. A segunda é que você discirna a palavra. E a terceira, vontade de Deus para a tua vida é que você seja digno. Pegou. A vontade de Deus, você está muito preocupado se é para virar à esquerda, se é para virar se é para virar à esquerda, se é para virar à direita, se seu noivo vai ser de olho azul, se ele vai ser loiro, se ele vai ser moreno. A vontade de Deus é que você seja digno, que você conheça a palavra, que você discirna a palavra, que você tenha entendimento espiritual, que você saia da meninice espiritual. E que você então seja digno. Versículo 10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Meus irmãos, isso nos faz temer e tremer, e cada um de per si perguntar: eu sou digno do Senhor? Não, pastor, mas a salvação é pela graça, eu não tenho mérito nenhum. É verdade, mas não confundam as matérias aqui. Salvação, soteriologia não tem nada a ver com a expectativa e a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, é que você seja digno. Meus irmãos, digno aqui no grego, no texto original, transmite a ideia de balança, ou seja, uma pessoa equilibrada, uma pessoa comparada, medida à luz do Senhor Jesus. Esta é a ideia. A nossa vida deve estar equilibrada, espelhada, comparada com a vida de Cristo. E você deve se perguntar: mas pastor, como que eu posso ser digno então? Eu entendi, pastor, que eu não tenho méritos para ser salvo, mas entendi que a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja digno. Paulo nos ajuda nesse mesmo texto. Como viver de um modo digno? Paulo aqui responde: primeiro, viva para o agrado de Deus. Tenha na sua vida como princípio norteador viver para agradar a Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós não ficamos tão preocupados com a vontade de Deus para a nossa vida? Versículo 10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro. Olha no texto aí, e me ajuda.
para o seu inteiro. Viver para o agrado de Deus passa pelo significado substancial, pelo propósito substancial da vida. Sabe qual é o significado da vida que a filosofia busca, que os bacanas buscam, de todas as eras, de todos os séculos, e também o homem contemporâneo busca? Sabe qual é o significado da vida? O significado da vida é agradar a Deus. É isso que dá sentido à vida. E sabe qual é o propósito da vida? Vocês sabem, como bons presbiterianos, vocês sabem, porque vocês vão se lembrar da primeira pergunta do Catecismo Maior. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se deleitar nele, gozar nele, deleitar no Senhor. Meus irmãos, o propósito da vida é glorificar e se deleitar em Cristo. E Paulo responde ainda: como que eu posso viver de um modo digno? Primeiro, ele dá aqui um grande ensinamento: viva agradando a Deus. Segundo, frutifique em toda boa obra. Versículo 10 ele diz: frutificando em toda boa obra. Meus irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas nós não podemos esquecer de uma verdade igualmente importante: nós somos salvos para as boas obras. As boas obras são consequência da graça de Deus em nós e não a sua causa. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E eu entendo que Deus preparou desde os seus eternos decretos. Alguém já disse: você não é aquilo que você fala, mas você é aquilo que você faz. Tem gente que fala demais, mas faz pouco. Tem gente que fala pouco e faz muito. Qual a vontade de Deus para nós? Sejamos dignos. De que maneira? Agradando a Deus. De que maneira? Frutificando. E terceiro, de que maneira? Crescendo. Paulo volta ao tema do conhecimento. Paulo insiste, não é mesmo? Com essa questão do conhecimento da palavra. Crescer no pleno conhecimento. Versículo 10 ele diz: crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ah, meus irmãos, mas não é apenas Paulo que insiste nisso. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não são apenas os apóstolos que se empenharam nessa preocupação, os profetas também. E Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Querida igreja, o conhecimento de Deus não é teórico apenas. O conhecimento de Deus, ele é relacional. Você coloca em prática com pessoas e com o próprio Deus. Você coloca em prática o conhecimento de Deus naquela escrivaninha do escritório, naquele dia difícil, naquele dia de aborrecimento no trânsito, naquele dia de aborrecimento com o teu chefe, naquele dia de aborrecimento com o teu cliente, naquele dia de aborrecimento daquela perda daquele contrato. É ali que você coloca o conhecimento de Deus na prática. E é por isso que eu gosto por demais daquilo que Arthur Pink diz, aspas: só conhecemos verdadeiramente a Deus quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando os seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Fecha aspas. Essa é uma daquelas frases de pôr na geladeira, para a gente estar sempre batendo os olhos nela. E eu quero encerrar, queridos irmãos, com a quarta vontade de Deus para nós. É que nós sejamos maduros. Esse negócio de crente mimimi, esse negócio de crente infantil, tem o tempo. O próprio apóstolo Paulo ensina isso quando ele traz para nós um princípio. Quando era menino, eu pensava como menino, gostava das coisas de menino. Depois que cresci, larguei, deixei de mão das coisas de menino. Irmãos, não dá para ficar na carreira cristã estagnado. É necessário crescer, porque a vontade de Deus para a tua vida é que você conheça a sua palavra, discirna a sua palavra, que você seja digno e que você seja um crente maduro. Uma mulher madura, uma mulher sábia, um homem sábio. Paulo ora para que os crentes tenham o poder de Deus,
Poder para quê? Para que sejam fortes para obter a maturidade cristã. Poder para viver de forma madura em meio às mais diversas e variadas demandas da vida. Queridos, é necessário maturidade para lidar com situações difíceis. Paulo diz, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. Irmãos, não há maturidade sem perseverança. E cristianismo é perseverança. Não há maturidade sem perseverança. E perseverança significa uma paciência ativa. Não uma paciência passiva, mas uma paciência ativa para suportar, para saber lidar com situações, circunstâncias difíceis. Uma paciência ativa é uma atitude de confiança e de esperança no nosso Deus. E por isso o autor aos Hebreus diz, desembaraçando-nos. É uma paciência ativa. É uma paciência ativa, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos. Também é uma atitude aqui, uma paciência ativa. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É necessário maturidade para lidar não apenas com circunstâncias difíceis, mas para lidar com pessoas difíceis. A vontade de Deus para a tua vida é que você saiba lidar com pessoas difíceis. É curioso que muitas pessoas não aguentam ficar na igreja, porque na igreja nós somos um colegiado de pessoas difíceis, sabiam? Mas a vontade de Deus é que nós vivamos nesta família difícil. E sejamos maduros para aprender a lidarmos uns com os outros. Versículo 11 diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Irmãos, não há maturidade sem paciência. Não há maturidade sem longanimidade. Existem pessoas difíceis, pessoas estressadas, pessoas soberbas, na nossa família, na família da fé. A vida é assim e sempre será. Precisamos de maturidade para nos relacionarmos com o cônjuge, com os parentes, com os irmãos na fé, com o nosso chefe e por aí vai. É necessário maturidade para viver com o coração alegre e em paz. Sem maturidade, você não consiga viver contentemente, de modo alegre, de modo, agora lembrei a palavra, de um modo contente, com contentamento, essa palavra que estava me fugindo. Irmãos, paz e alegria são frutos da maturidade cristã. Repito, paz e alegria são frutos da maturidade cristã, não se as coisas vão todas bem. Nossa alegria não está no poder de transformar as situações, a realidade. Nossa alegria está em Cristo. A nossa alegria é Cristo, a nossa alegria está em Cristo e na força do seu poder. Por isso Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta. Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas isso é para gente madura, para gente que conhece, que discerne, que anda de um modo digno da palavra de Deus. É necessário maturidade para sermos gratos. Uma das grandes marcas da imaturidade cristã é a ingratidão, além de revelar falta de caráter. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que tem uma falha de caráter, que não sabe olhar para trás e reconhecer que fora agraciada pelo próximo ou pelo próprio Deus. Precisamos de maturidade para não vivermos então lamuriando, mas vivermos agradecidos. É necessário maturidade para crescermos na esperança da herança de Cristo. E eu encerro aqui. Versículo 12, Paulo diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Você tem uma herança. Você que é filho de Deus tem uma herança preciosa. E Deus te fez idôneo dessa herança.
mas Ele quer que você a conheça, Ele quer que você a discirna, e Ele quer que você viva de um modo digno e maduro desta herança. Paulo aponta para a esperança, então, dos crentes, ou seja, herança de Cristo. Uma esperança viva no fruto de Cristo. E por isso que aqui na transição, lá no versículo 13, que já foge o texto da nossa exposição, mas na sequência no versículo 13, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, por que Paulo diz isso na sequência do seu argumento? Ele diz isso porque nós temos que ter uma esperança viva no fruto da obra de Cristo. E qual é o fruto da obra de Cristo? Libertação. Qual é o fruto da obra de Cristo? Sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Portanto, a nossa herança é o reino de Cristo. O reino que já se iniciou, está entre nós, está em nós, mas que um dia será totalmente consumado. A herança de Cristo é o seu reino, um reino de vida plena, um reino de alegria plena, eterna, amor sem fim, um reino de paz interminável. E qual é a vontade de Deus para os crentes? Que os crentes sejam maduros, crescendo nesta esperança, na esperança da herança de Cristo. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos assista e que nós possamos sair deste ajuntamento edificados pelo conhecimento da palavra, discernindo a vontade de Deus para nós, aplicando essa palavra na nossa prática, para que vivamos, aplicando essa palavra na prática, para que vivamos de modo digno e que tudo isso produza em nós maturidade da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim abençoe a nossa igreja. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Uma palavra de oração. Oremos, queridos. Senhor, dá-nos a graça de entender, ó Deus, entender espiritualmente a Tua voz nesta manhã. Fala a cada coração, aplica, ó Deus, essas verdades nas nossas vidas, a começar em mim, na vida dos meus irmãos. Tira de nós toda meninice, toda infantilidade, ó Deus. Faz de nós homens maduros, mulheres maduras, que apreciem, que cresçam na esperança da herança em Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua palavra revela aquilo que é importante, aquilo que é urgente a nós, a Tua vontade. E nós não podemos negar que conhecemos a Tua vontade. Nas demais coisas, ó Deus, em cada decisão do dia a dia, certamente dependeremos do Senhor, porque as nossas vidas estão em Tuas mãos. Mas certamente, ó Deus, a partir do conhecimento da sã doutrina, o Senhor há de nos equipar, há de iluminar os nossos olhos, e com a sabedoria do Teu Santo Espírito, o Senhor há de conduzir como tem feito, conduzir as nossas vidas para que vivamos de acordo com a Tua vontade. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa, a graça bendita de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o poder, a santificação do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor, filhos de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos.